Boa noite, belíssimas e belíssimos lá em casa. Hoje é sexta-feira, é sempre uma hora estar deste lado para trazermos a conversa com essas belíssimas do dia. E para o tema de hoje, não foge a regra, nós vamos falar então de conflitos entre os pais separados. Que impacto isso tem na vida dos filhos? É por esta razão que nós achamos este tema pertinente. Como sabes, chega aí o momento da quadra festiva, são os pais que não se entendem, nem sabem onde é que devem passar as festas em torno disto e de outras questões que as nossas belíssimas do dia vamos aqui deixar ficar aquilo que é o seu parecer e quem sabe ajudar para si que é ou que tem filhos separados, porque estes não podem sofrer por razão do nosso passado. Passo desde já a agradecer a minha belíssima do dia, falo da Janete, é sempre uma hora tê-la aqui, está sempre linda, bonita. Janete, este tema aqui, hum, é pertinente para esta época, como eu estava a dizer, chega a quadra festiva, chega o Natal, que é o próximo mês, Dia da Família, e algumas vezes nós vemos as crianças aí a ficarem meio zonzas por conta dos pais separados. O que é que tem a dizer em volta disto? De boa noite a todos lá em casa, boa noite às nossas belíssimas aqui. É sempre uma hora cá estar, Isa, para debruçar desse tema que é bastante pertinente, pois estamos numa sociedade em que existem vários pais separados e que no fim as crianças, nesse caso, que é o fruto daquele amor que já não existe, acabam pagando por isso. Pagando em que sentido? Que muitas delas sofrem com aquilo que é a separação dos pais. Então, é mesmo complicado como contornar essa situação, como lidar com essas crianças, como a mãe, por exemplo, se for o caso da mãe que está com a guarda das crianças, como cuidar daquelas crianças, se for o caso de estar com o pai, como o pai vai cuidar daquelas crianças, porque é um caso mesmo de extrema importância, mas também muito complicado, porque essas Exato. crianças exigem uma certa atenção, porque em algum momento aquilo que é o psicológico da criança fica abalado, porque, por exemplo, para uma criança de 2, 3, 4 anos, é muito difícil tu explicar àquela criança porque é que o pai está a dormir na outra casa e porque é que a mãe está a dormir na outra e porque é que não estão juntos, porque é que não vão todos os três juntos ao parque, porque é que não passeiam juntos, porque é que não vão juntos às reuniões. As crianças não conseguem assimilar essa situação e acaba ficando uma coisa muito complicada. Então, ao longo do programa, vamos poder falar mesmo, detalhar os impactos que isso podem trazer para aquilo que é o psicológico, o crescimento, depois da adolescência, como é que essa criança pode vir a se comportar, quais são os riscos que a separação dos pais pode trazer para essa criança. Então, ao longo do programa, vamos poder falar muito mais sobre isso. Obrigada, minha querida Janete. Eu passo para ti, minha querida Sandra, que também sabe que é uma honra estar cá na qualidade de docente, mas também sei que abraçou outras áreas de investigação e a questão até mesmo da saúde mental, psicológica, também abraça. E a equipa toda de Strong Life pode contar consigo. Eu vou fazer uma questão mesmo em termos de provocação. Muitas vezes, quando nós temos uma relação de pais separados, há uma tendência do ex, seja ex-marido ou ex-esposa, fazer uma chantagem para este pai ou que neste momento está casado ou está numa nova relação. E depois esquece de colocar aquilo que seria o objeto supremo da criança. Saber diferenciar que, olha, eu tenho filhos aqui, os meus filhos são inocentes dos nossos problemas e merecem serem felizes. Então, como é que a Sandra olha para este assunto chantagem? Como é que pode ser evitado? Como lidar até? Porque é uma prática e nos últimos dias nós temos vindo muitos comentários em volta disto. E esta criança que vê os pais ali a lançarem bola de um ponto para o outro, como é que fica? Obrigada, boa noite, belíssimas. Boa noite, telespectadores lá em casa. Bom, este realmente é um tema bastante pertinente. Quando acontecem separações, parece que se perdeu todo aquele amor, toda aquela conexão que havia entre o casal. E as crianças acabam sendo maiores vítimas das separações. As crianças são usadas como objeto de chantagem. Mais ainda quando o outro conseguiu superar a separação e está bem, e está bem, e está bem no seu lar. Eu acho que é preciso que olhemos para a criança no sentido de protegê-la, porque ela acaba sendo a maior vítima e ela é quem sofre, não vamos dizer traumas físicos, porque ela sofre traumas psicológicos. Ver os pais a brigarem faz-lhe mal,
ela pode carregar esta situação de trauma para o resto da vida, pode achar que todas as relações são assim, e se uma mãe e um pai utiliza a criança como chantagem para outro relacionamento, quem mais sofre é a criança, porque ela pode perder o afeto do outro lado. O lado que está a ser chantageado não vai olhar para isso, vai dizer que ok, a criança é que é mal comportada, a criança é que não foi bem educada, mas um dos lados está a usá-la para chantagear e para deixar o outro lado infeliz, né? Tu superaste, tu estás bem, eu não estou bem, então usa a criança como objeto de chantagem e ela sofre. Ela sofre primeiro porque, vamos supor que se um pai ou uma mãe diz, ok, quando tu fores à casa da tua mãe tens que te portar assim, ela vai magoar os outros, mas ela também se vai magoar, porque muitas vezes não é a forma dela ser, mas ela está a obedecer a instrução que um dos pais, deu. E o outro lado que se sente afetado por este comportamento da criança passa a não olhar para a criança com amor. Então ela sofre primeiro porque é feita de objeto por um dos pais, e depois porque acaba não recebendo amor do outro lado, porque pelo comportamento dela os outros passam a não gostar dela. Então acho que é importante percebermos que um relacionamento terminou assim, é suposto que cada um dos lados se refaça assim, e que esta criança tem que ser amada mais ainda para não se sentir desnorteada em função desta separação que aconteceu entre os pais. Então, Obrigada, é Sandra. delicado. É muito caricato. Eu volto É para ti, minha delicado. querida Irene, que hoje levei o comboio de forma contrária, porque alguns diziam, eu não sento na ponta, porque sei que a Isa vai sempre começar de cá para lá. Hoje fiz o inverso, porque todas são especiais. Agradeço mais uma vez pela presença aqui. Mas eu queria mesmo tocar num ponto que a Sandra frisou, que é a questão da saúde mental desta criança, não é? Os pais estão separados, sim, e cada parte está a tentar refazer a sua vida. E toda separação é dolorosa, não me deixem mentir, porque eu acredito que todo mundo que entra numa relação é para durar, senão elas não teriam entrado, até casam, fazem juras de amor, e até uma frase muito picante, diz, até que a morte nos separa. O que Deus uniu, o homem não separa. E o homem separa, infelizmente. E a criança está ali. A saúde mental dela, como é que fica? O que aconselhar a estes pais que estão separados e têm filho? Principalmente na adolescência. Eu vou passar esta pergunta depois para a Janete. Ela, como psicóloga, também vai frisar. Mas eu vou começar por ouvir a questão da saúde mental. Depois volto mesmo para a Janete. Boa noite, belíssimas. Boa noite, telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, indo direto a esta questão, primeiro dizer que conflitos, né, entre casais é algo que realmente ele afeta diretamente aquilo que é a criança, afeta os filhos. De que medida? Na medida que a criança acaba tendo baixa autoestima, a criança começa a desenvolver traumas, porque realmente há pais que não conseguem ter aquela estrutura, não têm aquela sabedoria, aquela maturidade de, às vezes, fazer entender a criança, ter aquela comunicação pacífica. O que acontece é que os casais usam as crianças como cabos de guerra. E isso não é aconselhável, porque uma criança tem a família como o quê? Tem a família como um núcleo, como uma estrutura que permite com que a sua personalidade seja o quê? Seja edificada. É preciso realmente que os pais possam transmitir uma ideia de estabilidade, de união. E pais separados podem sim transmitir uma ideia de união, uma ideia de serem felizes, sem precisar necessariamente estar juntos. É uma questão de, de baixar os ânimos, né? Porque às vezes é uma questão de ego dos pais, acabam usando as crianças como forma de atingir aquilo que é o seu parceiro. Então, eu gostava mesmo que talvez os pais pautassem mais pela alegria, felicidade da criança. Porque quando se trata desse fator de separação, é importante que se olhe a questão, o interesse principal do menor que está em causa. Ele tem direitos e também tem deveres. Então, nesta comunicação, a base deve ser o quê? Deve ser o diálogo e também a compreensão.
é importante compreender esta criança, porque acaba caindo em o que acaba caindo em delinquências juvenis, acaba tendo baixa autoestima, uma criança que realmente tem problemas Desvios psicológicos, comportamentais sim, até. por causa do que dos pais que não souberam fazer aquela assistência, porque estiveram muito ocupados em usar os filhos como cabos de vassoura, ou o que não é realmente aconselhável. Esquecem que estão a dar-se até Sim. com os seres humanos. Janete, a fase da adolescência, eu vou mesmo ser prática, tem mudanças físicas, psicológicas e hormonais. E esta criança tem que lidar com a separação dos pais. E de um pai que às vezes fala mal da mãe, ou da mãe que fala mal do pai. Bom, essa é a fase mais crítica, porque muitas vezes o que acontece, os adolescentes, eu costumo dizer um ditado antes de chegar aí, que não existe educação ao telefone. Talvez até não fosse certo eu como psicóloga dizer isso, mas é uma das consequências que acontece graves na separação dos pais, porque um acha que vai educar o filho ao telefone. Não existe educação ao telefone. Você vai tentar dizer isto mais aquilo ao telefone, mas você não vai educar. Você vai até chamar a atenção, a criança do outro lado até vai ouvir, mas não quer dizer que lhe vai obedecer. Então, principalmente na fase da adolescência, é mais crítico, porque é uma fase que a criança vai estar a ouvir para um pai que não consegue ter a presença dele, porque está separado da mãe, por exemplo, e não quer ter um encontro com eles, porque talvez a outra esposa acha que estará a se aproximar e acha que vai educar ao telefone. O que vai acontecer é que aquela criança vai saber, naquela fase da adolescência, que tem que chamar a atenção de um deles. Vai fazer um jogo. Às vezes, não é só isso que nós estamos aqui, apesar de que os pais vão usar a criança como cabo de vassoura, os pais vão usar. Em algum momento, as crianças fazem também para chamar a atenção, que é a fase da adolescência, que é a fase mais crítica. Porque a criança já sabe que, olha, se eu não consigo ter isso de mãe, eu vou ter de pai. Que eles estão separados. A educação não é dos dois dentro de casa. Os dois não estão ali para chamar a atenção ao mesmo tempo. Porque para um casal, numa família estruturada, estável, os dois em casa vão decidir. Se dizem que, olha, não pode mexer no telefone, está de castigo, os dois vão dizer. Mas se um tem que dizer, não pode fazer isso porque está de castigo, e o outro vai falar ao telefone, você tem consciência do que o outro está a falar ao telefone? Porque para ele falar ao telefone, primeiro tinha que entrar em consenso com a mãe. Então, por isso nessa situação não vai haver aquilo dizer que estão separados, eu vou falar diretamente com o meu filho, não tenho como falar com a mãe. Ou eu vou falar diretamente com o meu filho, não tenho como falar com o pai. Como? Porque quem está a viver com aquela criança é quem está a dar a educação. Eu não acredito na educação à distância, a educação ao telefone. Para mim não funciona. Então, o que vai acontecer? Aquela criança, de alguma forma, começa a adotar comportamentos, porque ela sabe o que tem que fazer de acordo. Isso vai depender mais com a personalidade da criança. Se é uma criança, por exemplo, introvertida, extrovertida, uma criança mais fechada, é uma criança mais esperta, tudo aquilo vai gerar em torno do que são os objetivos. Mas isso causado pelos traumas. Exato. Esses traumas vêm de onde? Vêm da própria separação. Não vai existir, nós podemos até querer embelezar que uma separação, os pais separaram-se e o filho cresceu com a sua sanidade mental, nota 10, não é possível. De um ou de outro jeito, a criança sempre vai ser afetada psicologicamente. A criança sempre vai sofrer com aquilo. E o sofrimento vai se mostrar em atos, em comportamentos. Vão acontecer alguns desvios comportamentais, sim. O que vai acontecer depois é como que aquela pessoa que tem a guarda da criança, porque se estão separados, um é que tem a guarda da criança, o pai ou a mãe, às vezes até os avós. Então, aquele que está com a guarda da criança, como vai se portar? Qual vai ser a atenção que vai ter? Vai ser redobrada? Como é que isso funciona? Mas não estou aqui a descartar que há casos de pais que estão separados, mas conseguem sentar e debater em torno daquilo que são os filhos. Existem, mas são poucos. Muitos deles acham que não, eu vou falar com meu filho do WhatsApp, eu vou ligar para meu filho, vou procurar saber porque que tirou nota baixa, eu vou falar só com meu filho, vou tentar lhe chamar a atenção. Não é possível. Há uma deixa aqui que achei importante que a Janete frisou, que era a questão da educação ser importante no sentido destes pais comunicarem-se. Eu vou passar mesmo para a Sandra. Exato, mas um minuto para não perder o fio de raciocínio, eu sei que está mesmo. Eles comunicar-se. Mas há vezes que estas pessoas separaram-se de tal forma
que nem há diálogo. Ou seja, toda tentativa de diálogo resulta num problema. Ou seja, há uma provocação no meio da história. Eu já ouvi casos em que a pessoa ligou, falou e disse que houve violência. Ou porque ligou, insultou. Ou porque, por exemplo, liga ao pai das crianças, ou mãe, opa, a criança não tem uniforme. E a pessoa diz, vira-te. A criança está doente. A pessoa diz, eu não sou médico. Muitas das vezes Exatamente. acontece isto na nossa Exatamente. sociedade. E a criança tem um aniversário. Diz, este assunto não é comigo porque eu já pago pensão. Estão a perceber esta questão? Então, esta criança, como é que fica? Como é que você pode dialogar com esta pessoa se esta pessoa não está curada? Porque nós já vimos em outros programas, penso que a Janete esteve aqui, que muitas das vezes há questões em que as pessoas não se curaram por dentro. E depois Ainda não pegam superaram. isto, entregam às crianças. E as crianças depois dizem uma coisa, a Sandra não me deixa mentir. Eu queria ver os meus pais juntos. Os meus pais não podem estar separados. Na minha festa tem que estar os meus pais. Sandra, eu deixo essa batata quente consigo. Bom, nem é uma batata quente, porque eu já vivi esta situação. É assim, todo princípio de separação é doloroso. Mas quando vocês têm uma criança, vocês têm que ter um meio termo. Primeiro, porque quando se separam, quer dizer, tratam do divórcio, assim lá os papéis em que dizem quem é que fica com a criança, em que momentos é que o outro deve estar, se dividem em finais de semana, se dividem em que festa está com quem. Então, isto é logo definido a princípio. E é importante perceber que o casal é que se separou, nenhum deles se separou da criança. Os pais separaram-se, mas eles continuam com a criança. Então, se me separei da minha esposa ou do meu esposo, então automaticamente deixo de cuidar da criança. Esta é uma mentalidade não muito correta e que até verificamos no dia a dia. Porque eu me divorciei, então aquele que fica com a criança assume as responsabilidades, as despesas todas da criança. Eu acho que este comportamento não é muito correto. O casal separou-se, mas não se separou da criança. E tem que falar. Não há outra forma de educar a criança sem falar. Estando ou não curado, é um processo. A criança está ali. E ela precisa de atenção, ela precisa do hospital, é preciso que definam como é que vão cuidar da criança. E o outro parceiro tem que saber que, ok, eu agora estou com ele, mas não o encontrei só. Ele já tinha uma criança, então, se queres o teu parceiro, tens que assumir a criança também. É parte dela. Tu não o encontraste sem a criança. Então, se tu amas o teu parceiro, tens que amar o teu filho. E eu acho que é muito importante também os pais, seja quem vive com a criança, seja quem quer receber a criança aos finais de semana, poder conversar com o seu parceiro para que este aceite a criança e perceba que, ok, nós estamos juntos, mas eu não me divorciei da minha criança. E a criança tem que estar aqui conosco também. E saber, e como eu dizia, quando vão ao tribunal, o tribunal define já, fazem essas questões todas, sim, como é que vai funcionar. Como é que funciona a mensalidade, como é que funciona a escola, como é que é, se está uma semana com um, outra semana com outro. Tudo isto é definido em tribunal, mas eu acho que para pessoas maduras não é necessário chegar ao tribunal para vocês se entenderem sobre a educação dos vossos filhos. Então acho que o que tem que acontecer é a maturidade dos dois, porque não é fácil, nem para os dois, quer dizer, nem para as pessoas que se divorciaram, nem para a criança e nem para os seus parceiros, os outros parceiros, porque é muito difícil entender que ele só veio para ver a criança. Veio buscar. Gera sempre ciúme. Não me deixes fugir, desculpa. É um ponto que tu tocaste que eu acho que é muito importante. O pai ou a mãe separou-se, né, do marido, da esposa, mas não divorciou-se da criança. Não. Só que tem uma coisa que também era no meio disso. Porque quando está a falar para outra parceira que eu não me divorciei da minha filha ou do meu filho, as pessoas pensam quando se separam, já não vão ter laço com a mãe da criança ou o pai da criança. Existe não é uma criança no meio. E aqui até quem diz, né, a nova esposa, o novo esposo, eu não quero te ver a falar com ela. Fales só com tua filha. Fales só com teu filho. Ele já tem telefone, nós compramos um telefone para ele. Eu não quero que tu fales com aquela moça. Ai, não mas não é assim. possível. É exatamente aquilo que eu estava a dizer. Vai ser educação ao telefone. Não Independentemente de que situação, eu estou separada do João e temos filho.
Se há uma situação que tem que se resolver da criança, nós os dois temos que sentar. Nos gostamos, nos desgostamos, nem que o meu parceiro tenha que ficar ali de escolta e a parceira dele também de ali, né, para prestar atenção que ali não vai acontecer Mesmo nada. que não se sentem frente a frente ao telefone, tem que falar. Exatamente, Não mas tem como. tem que haver uma interação entre os pais, os progenitores daquela criança com a criança. Exato. Porque se nós colocarmos aquilo na cabeça de que separou-se e tudo mais, mas não divorciou-se só da criança, achar que um vai educar na sua hora e o outro vai Não, educar não na vai. sua hora, não vai É funcionar. junto. Não vai funcionar. E é desta forma que então chamo o nosso intervalo para bebermos aqui uma água, porque o tema de hoje é muito emocionante. Voltamos agora num piscar de olho. Até já.